Irmãos, para quem não me conhece, eu sou Paulino, meu nome é Paulino, eu sou casado com a Eva há 26 anos, tenho 3 filhos, Mônica, Mateus e Lucas, 3 netos, é umas gracinhas, eles, e nós estamos ali, abrimos o trabalho, uma igreja que nasceu no coração de Deus, ali em Umarama, a Comunhão Cristã Aba, e Deus tem nos abençoado grandemente naquele lugar. E nós viemos aqui compartilhar, a convite do pastor Fábio, viemos aqui compartilhar uma palavra poderosa da parte de Deus. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Com certeza a sua vida será melhor depois dessa mensagem. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Eu quero ministrar o seguinte título na sua vida nesta noite, no seu coração: como viver em paz. Como viver em paz. Irmãos, a vida é muito curta. A vida é muito curta para que nós percamos tempo com coisas bobas, com coisas frívolas. Já era para eu estar morto há 27 anos atrás. Há mais ou menos 27 anos atrás era para eu ter ido para a eternidade sem Jesus. Queridos, e o Senhor me deu uma oportunidade, e de lá eu tenho aprendido a viver intensamente cada dia da minha vida. Essa mensagem surgiu eu atendo muitas pessoas no meu gabinete pastoral, e essa mensagem surgiu porque eu percebi que as pessoas perdem muito tempo com coisinhas que não edificam. As pessoas perdem muito tempo com problemas no trabalho, problemas na família, problemas na escola, problemas na igreja. Perde muito tempo. Não é isso que Jesus veio fazer. A base de Jesus Cristo é o amor. Tudo que Jesus fazia partia do amor. Aleluia. Do amor Jesus fazia tudo que fazia. Eu quero ensinar você nessa noite como viver em paz, aprender algumas pérolas preciosas dessa palavra, uma vez que o apóstolo Paulo está aqui ensinando aos filipenses. Ele está declarando: a paz de Deus, irmãos, ela excede todo entendimento. Ou seja, a paz de Deus não tem como você explicar ela. O mundo diz que paz é ausência de guerra. Quando não tem guerra, então as pessoas estão em paz. Outras pessoas, elas dizem assim: eu tinha uma dívida enorme, e agora consegui pagar essa dívida, e agora eu tenho paz. Outras pessoas dizem: eu tinha um problema e resolveu, agora eu tenho paz. Não é essa paz que está falando aqui, porque todos esses tipos de paz que eu acabei de dizer, está sendo explicado. Eu tinha uma dívida, paguei a dívida, agora tenho paz. Eu tinha um problema, resolvi o problema, agora tenho paz. Mas a Bíblia está dizendo que a paz de Deus excede todo entendimento, ela não se explica. Então tudo aquilo que você não explica no contexto de paz não é de Deus. Tudo aquilo que você explica não é de Deus. A paz que você consegue explicar, ela não é de Deus, ela é humana, ela é natural. Quem está entendendo? Porque a paz de Deus você não explica. A paz de Deus, às vezes você está endividado, às vezes você está com problema, às vezes está difícil e você está sorrindo, porque a paz de Deus excede todo entendimento. A paz de Deus guarda o coração e guarda a mente. Como viver em paz? Quando as pessoas não estão em paz, é porque estão em conflitos.
Todas as pessoas que não conseguem viver em paz é porque elas estão vivendo conflitos. Conflito é o choque de elementos contrários. Conflito é uma profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Quando duas ou mais partes não conseguem se entender, ali instalou-se um conflito. O conflito ele pode ser classificado da seguinte forma: interno e externos. Os conflitos eles podem ser dentro de mim e fora de mim, dentro de você e fora de você. O conflito externo pode produzir um conflito interno, e um conflito interno ele vai refletir no externo. Amados, ouça isso. É quase impossível você ter um conflito interno se você não quiser. Os conflitos externos, que está fora de mim, que está fora de você, esses você às vezes não tem como evitar. Mas os conflitos internos, eles têm como evitar. Somente, talvez 2% consegue fazer isso. E eu estou pregando essa mensagem para ver se eu consigo, pela graça de Deus, que 98% consiga evitar os conflitos internos. Ou seja, 98% das pessoas, às vezes até mesmo sabe que pode evitar os conflitos internos, mas elas não evitam. Deixa entrar dentro de si os problemas do dia a dia, de todas as áreas da nossa vida. O que eu estou dizendo para você, irmãos, é que você pode decidir hoje a não deixar ninguém mais tocar as suas emoções. Você pode tomar uma decisão hoje e dizer: dentro de mim ninguém mais toca as minhas emoções. Sabe por quê, querido? Às vezes as emoções são abaladas porque nós criamos expectativas altas, colocamos altas expectativas em pessoas. Você espera 100% de uma pessoa, e aquela pessoa ela dá 80, dá 70, dá 50, você se frustra com aquela pessoa. Agora eu pergunto para você: abaixa o nível de expectativa em pessoas e aumenta o teu nível de expectativa em Jesus Cristo. Aleluia. Vocês sabiam que não existe conflito entre coisas? Queridos, se eu tropeçar nesse púlpito aqui, eu não vou ter um conflito com ele. Conflito você não tem com coisas, conflito você tem com pessoas. Eu gostaria de convidar você a entender melhor como viver em paz e aprender a administrar os conflitos, para que ninguém mais toque as suas emoções e você tenha o interior saudável. Aleluia. Para que a palavra de Deus pregada e ministrada possa fluir na sua vida, como Jesus disse: rios de água viva fluirão do seu interior. E assim você possa usufruir de todo o benefício da palavra do Senhor. Mas para nós entendermos como fazer isso, como viver em paz, nós precisamos saber qual é a origem do conflito. A origem do conflito, queridos, está em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Em Gênesis 3, versículo 9, está dizendo assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, está escrito o seguinte: Deus, ele vinha na viração do dia falar com Adão. E quando Deus, depois que Adão pecou, Deus veio nesse dia falar com Adão, Adão não estava aonde Deus o havia deixado. Adão não estava na posição que Deus tinha deixado ele. E então Deus pergunta para o homem: onde você está? Deus não perguntou para Adão o que você fez. Deus perguntou: onde você está? Amados, ao entardecer o homem sente angústia, porque era depois do pôr do sol que Deus vinha falar com o homem. Ainda hoje é assim. Quando o sol está vindo, está se abaixando, no coração das pessoas vem angústia, porque era o momento que Deus vinha falar com o homem. É o momento em que as pessoas vão jogar bola, vão fazer isso, nada contra, nada disso que eu vou falar. As pessoas vão para os barzinhos porque sente a necessidade de Deus, sente um vazio,
isso que o irmão ministrou aqui no início. Ele tem um senso de buscar o sobrenatural, mas ele não sabe às vezes onde buscar, então busca em divertimentos, em entretenimentos, porque ele tem um desejo, tem uma carência de Deus. Todo ser humano tem uma carência de Deus. E então Deus, ele veio na viração do dia, e ele pergunta para Adão: onde você está? E não o que você fez. Amados, a essência do nosso relacionamento com Deus é ser e não fazer. Amém. Às vezes nós estamos preocupados demais em fazer, e Deus quer que nós sejamos. Às vezes nós somos preocupados demais em ter, e Deus quer que nós passemos tempo com Ele, gastemos tempo com Ele, pai para filho, aleluia, filho para pai. Irmãos, ouça isso: o que eu faço não define quem eu sou, mas o que eu sou define o que eu faço. Eu não faço para ser, eu já sou, por isso eu faço. Nós precisamos aprender isso na palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, amados. O que é mais fácil dizer quando uma pessoa mente? É mais fácil dizer: pare de mentir, seu mentiroso? Ou é mais fácil dizer para ele: meu irmão, fale a verdade, por favor? O que é mais fácil dizer para uma criança que está correndo na igreja e não para de correr? Eu posso gritar com a criança e dizer: criança, pare de correr. Ou eu posso chegar no ouvido da criança e dizer assim: filho, na igreja você pode andar? O que você tem enfatizado, negativo ou positivo? Aleluia. Vocês estão aí, queridos? Agora o homem pecou, e o homem estava fora da presença de Deus, ele foi expulso do jardim. Agora Adão decidiu o seu destino por meio do seu livre-arbítrio. Entre Satanás e Deus, ele escolheu obedecer Satanás. Ainda hoje é assim, nós escolhemos. Todos os dias nós precisamos escolher se vamos permanecer em Cristo ou se vamos ouvir o que o diabo está falando. O homem, ele tinha uma posição. Adão, ele tinha uma posição, ele tinha um estado. Com o pecado, o homem perde essa posição. Qual era a posição que Adão tinha antes de pecar? A posição de rei e sacerdote. Como rei, Adão durante o dia administrava o jardim, cultivava o jardim. Mas como sacerdote, à viração do dia, ele ministrava a Deus. Também da mesma forma somos nós. A Bíblia fala em Apocalipse que nós somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Nós trabalhamos durante o dia, administramos, cuidamos dos negócios, mas à noite, nos dias propícios aqui nessa igreja, você vem ministrar o Senhor. O sacerdote, ele ministra a Deus. Hoje você veio ministrar o Senhor. O rei governa, o sacerdote assiste, ministra na presença de Deus. Mas uma coisa importante é que Adão, depois que ele pecou, ele perdeu essa posição diante de Deus. Por isso que você vai, se você ler a Bíblia, ou você já leu a Bíblia toda, você vai perceber que depois que Adão pecou, queridos, não pôde mais, durante o Antigo Testamento todo, ou a pessoa era rei ou era sacerdote. Se o rei quisesse sacrificar, ele era destituído, e se o sacerdote quisesse ser rei também. É o caso de Saul, que quis sacrificar e o seu reino passou. Somente depois da cruz que Jesus morreu e nos deu novamente o direito de sermos reis e sacerdotes. Aleluia. Em Mateus 18:11 está escrito: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Diga comigo, o que? Não quem. A Bíblia está dizendo que o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, ele veio salvar o que se havia perdido. E você nunca se dirige a uma pessoa dizendo o que, para dizer que é uma pessoa. Quando você quer dizer que uma pessoa, você fala quem. A Bíblia está dizendo que Jesus veio resgatar o que se havia perdido, e não quem se perdeu. Porque o que se havia perdido, queridos, era a posição do homem. O homem perdeu sua posição, perdeu a sua comunhão diante de Deus.
E quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele devolveu, Ele resgatou essa autoridade de poder ser rei e sacerdote, e deu para a igreja, aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele disse depois que Ele ressuscitou: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Jesus já havia predito isso: eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e contra toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É você que decide o que você faz com a autoridade que Jesus te deu. Irmãos, Jesus, Ele nasce da Virgem Maria, e quando Ele recebe o Espírito Santo, se torna Cristo, que significa ungido. Morre na cruz e salva o que se perdeu. Jesus resgatou novamente a posição de filhos de Deus, de reis e sacerdote, e devolveu para nós, para aqueles que creem. Irmãos, agora observe uma coisa: quando Deus foi falar com Adão depois do pecado, Adão havia escondido no meio das árvores, e Deus perguntou: onde estás? E Adão disse: tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Depois do pecado, antes do pecado o homem não tinha medo. Depois do pecado, agora o homem tem medo. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que esta é a essência do conflito da humanidade: o medo. O medo é a essência do conflito da humanidade. O homem não encontra Jesus, o homem que não encontra Jesus Cristo está em conflito. Quem está com Cristo não tem medo. Quem está sem Cristo tem medo. Adão, antes de pecar, ele não tinha medo. Depois que ele pecou, ele tinha medo. Por isso que a Bíblia diz 366 vezes no ano, incluindo o bissexto, o dia incluindo o bissexto, a Bíblia diz: não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, irmão. A essência do conflito é o medo. Ou seja, todo homem que ainda não encontrou Jesus Cristo no seu coração, no mais profundo do seu ser, é um homem e uma mulher que vive com medo. Medo do futuro, medo das leis, medo se vai ficar, tenho que comer, se não tenho que comer, medo do desemprego, medo. Primeiro ponto, a origem do conflito. Segundo ponto, a consequência de viver com medo. Qual é a consequência de eu viver com medo? Por causa do medo, nós atacamos pessoas. Quanto maior o medo, mais violento nos tornamos. Experimenta acuar um gato num canto. Acua ele num canto para você ver. Por medo, o gato voa em você. Então, o que eu estou dizendo, querido, que o medo, por causa do medo, vem o egoísmo em nossas vidas. Isso está escrito em Tiago 4, de 1 a 3. Ouça isso: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Tiago está perguntando: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aqui a palavra está dizendo que a origem do conflito, ela traz o medo, a essência é o medo, e a consequência de viver com medo, querido, é que se nós tivermos medo, nós ficamos mais violentos, provocamos guerras. Você quer ver? Eu vou explicar um pouco melhor. Tem mães que falam assim: olha, não mexe no meu filho não, se não mexer no meu filho tá bom, mas se mexer, eu viro uma onça. Já viu isso ou não? Não mexe naquilo que é meu não, não mexe na minha família não mexe nas minhas coisas não. Tem alguns crentes que falam assim: olha, o meu braço não é crente não. Medo de quê? Por que as pessoas colocam cerca elétrica em volta da casa, irmão? Fala para mim, por quê? Medo de ser assaltado, medo de um ladrão.
Cada um quer proteger aquilo que é seu, da melhor maneira possível. E a Bíblia está dizendo que quando a pessoa está com medo, ela se torna egoísta, ela quer só para si. Resumindo, o texto está dizendo aqui, de Tiago: vocês não recebem porque estão pedindo só para vocês. Eu quero ensinar algo para vocês aqui, ó. Se você já viu um mapa bíblico, você vai entender que o mar da Galileia, a origem dele, ali o Jordão, depois do Jordão desce e tem o mar da Galileia. Imagina que tem um quadro aqui, a nascente do Jordão, depois desce um pouquinho o mar da Galileia, depois desce um pouco mais o mar Morto. Exemplo, nascente do Jordão, mar da Galileia e mar Morto. O mar da Galileia é um mar vivo, cheio de peixes, é uma água doce e salobra, tem uma extensão mais ou menos de 22 quilômetros, só que é um mar vivo, cheio de peixes. Agora o mar Morto, ele é um mar morto, ele tem muito sal. Quem já foi lá em Israel sabe o que eu estou dizendo. Quando vai visitar o mar Morto, as pessoas que não têm costume, por não afundar, eles já vão direto na água e já vai passando a água no rosto. Não pode, tem um aviso lá dizendo: não passe água no rosto, porque é sal puro. Aí tem umas torneiras de água doce que a pessoa lava o rosto, mas quando vai falar, a pessoa já se queimou tudo com sal. É tanto sal que a pessoa não afunda, só que não tem vida. O conflito, a origem do conflito: se eu não estou apegado em Jesus Cristo, eu tenho medo. Se eu tenho medo, eu começo a ser egoísta. Se eu sou egoísta, eu começo a querer só para mim, só do meu jeito. E aí eu não sou o mar da Galileia. Por que o mar da Galileia é vivo? Diga comigo: porque ele recebe e dá. Por que o mar é morto? Porque ele recebe e não dá. Por que você é desculpa. Por que parece que a sua vida está morta? Porque você recebe, não? Seja o mar da Galileia, meu irmão. Receba, deixa só passar por você a bênção. Receba e dá. Existem 3 tipos de presente que Deus nos dá. Faz assim comigo: 3 tipos de presente. Tem presente que Deus dá que é só para mim, é só para você. Tem presente que Deus dá que é para você e para mais alguém. Tem presente que Deus dá que é só para mais alguém, você é apenas canal. Nesse entendimento, querido, você é mar da Galileia ou mar morto. Por quê? Às vezes, quantas vezes nós recebemos presentes que é para dar para o outro e a gente não dá? Porque a gente tem medo que vai nos faltar. Olha aí, medo que não vamos ter o suficiente. Quem só recebe e não dá está morto. A Bíblia fala: cobiçais e nada tendes. A cobiça é por causa do medo, irmãos. A cobiça é por causa do medo. Fazemos o que fazemos para aliviar o medo. Nós trabalhamos às vezes 8 horas por dia na fábrica para não perder, por medo às vezes, para não perder o emprego. Fazemos o que fazemos para aliviar o medo. Colocamos cercas elétricas. Fazemos o que for possível para termos segurança, para termos nossos armários cheios, para ter a nossa geladeira cheia. Se alguém entra em nosso caminho, viramos uma onça. Quando alguém começa a mexer naquilo que é seu, que você sente que vai perder alguma coisa, talvez, se você não for um crente muito firme em Deus, você muda a tua palavra, muda a tua maneira, muda o teu comportamento. Essa mensagem é para refletir, irmão. Você está recebendo ela? Amém. Se alguém quiser aquilo que é seu, vai gerar conflito. Ouça essa palavra aqui, irmãos. 1 Coríntios 6, de 1 a 6, de 1 a 8. Diz assim: ousa algum de vós, tendo uma queixa contra o outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos?
quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tivermos negócios em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo: será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Mas vai um irmão a juízo contra outro, e isso perante incrédulos? Na verdade, já é uma completa derrota para vós terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes a fraude? Mas vós mesmos é que fazeis injustiças e defraudais, e isto a irmãos. Paulo está dizendo o seguinte: ei, pare de contenda na igreja. Vocês vão julgar o mundo, vocês vão julgar os anjos. Será que não tem ninguém que possa julgar as causas aqui na igreja? É isso que Paulo está falando. Será que não tem ninguém aqui sábio, um irmão cheio do Espírito Santo, que possa julgar as causas? Aleluia. Irmãos, esse texto nos diz como resolver conflitos. A Bíblia está dizendo: chame alguém da igreja. Chame alguém da igreja. Obrigado. Esse texto nos diz como resolver conflitos. Chame alguém da igreja. Uma conversa das partes junto ao mediador. Amados, o medo, ele é a essência do conflito. O conflito, ele me faz ficar egoísta, porque eu começo a defender tudo aquilo que é meu. E quando isso começa a acontecer, eu começo a cobiçar aquilo que é do outro. Agora eu quero conversar com vocês o que tira o peso do conflito. O conflito tem um peso, traz o medo e faz nós ficarmos egoístas. Mas eu quero ensinar como que tira o peso do conflito. Eu quero contar uma história para você entender e não esquecer mais. Alguns cientistas, eles foram fazer um trabalho com os macaquinhos bem pequenos. E esses macaquinhos eram muito ariscos, era difícil de pegar eles. Então os cientistas tiveram uma ideia. Pegaram uma cumbuquinha, abriram um buraquinho, uma janelinha ali, colocaram uma pedrinha dentro. E daí os macaquinhos vinham, olhava, chacoalhava, via que tinha uma coisa dentro, enfiava a mãozinha. Enfiava a mãozinha dentro da cumbuquinha. Daí vem a origem: macaco velho não põe a mão em cumbuca, porque os novos colocam. O macaquinho colocava a mão na cumbuquinha e pegava a pedra. Quando ele pegava a pedra, a mão engrossava e não saía. Para ele ser livre, ele precisava soltar a pedra. Mas ele não queria abrir mão da pedra. E por não abrir mão da pedra, os cientistas prendiam ele, iam preso. Você está entendendo por que você está preso? Aleluia. Você não abre mão. O que tira o peso de qualquer conflito são duas coisas. Duas coisas tiram peso de qualquer conflito na face da terra: o abrir mão, a renúncia e o perdão. Qualquer conflito se resolve abrindo mão e perdoando. Qualquer conflito. Se você não abre mão ou não perdoa, você fica preso. Assim como aquele macaquinho. Por isso tem muitas pessoas que vêm na igreja, caminham anos na igreja e a vida não vai em todas as áreas. Em algumas áreas vai, outras não, porque elas estão presas. Não abre mão dos conflitos. São marido e mulher, pai e filho, ovelha e pastor, funcionário e patrão. Ninguém quer abrir mão. Então por isso estão presos. Mateus 5, 38, 42, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais a um homem mau,
Mas a qualquer que te bater a face direita, oferecer-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Essa igreja segue a Jesus? Olha, Jesus está dizendo, não sou eu. Em outras palavras, Jesus está contando a historinha do macaquinho. Jesus está dizendo: ei, você é cristão? Aprenda a perdoar e abrir mão. Quando alguém te obriga, é por obrigação. Quando você dá a túnica, é por escolha. Você diz: eu sou livre, por isso eu estou deixando ele levar a túnica. A lei obriga, a graça dá. Tudo aquilo que você abrir mão, escute isso agora. Pastor, mas eu vou abrir mão de tudo. Escute isso, tem uma promessa, irmãos. Tudo aquilo que você abrir mão para a paz, jamais você vai perder. Eu estou ensinando como viver em paz. Tudo que você fizer para viver em paz com os irmãos, a Bíblia diz: se possível for, tenha paz com todos. A Bíblia está dizendo o seguinte: abra mão o máximo possível para que você tenha paz com todos. Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, com isso, Paulo está dizendo: não estrague a obra de Cristo na vida do seu irmão por causa de comida, por causa de dia, por causa de lua nova, por causa de nada disso, por causa de tradição. Eu tenho que tomar cuidado quando eu me dirijo a você, porque o Espírito Santo está em mim e o Espírito Santo está em você. Eu sou uma pessoa eterna em Cristo e você é uma pessoa eterna em Cristo. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu vou conversar com você, porque o mesmo Espírito que está em mim está em você. Vem aqui, meu filho Lucas, por favor. Presta atenção, se você não sabia, leia lá. É uma revelação de Ezequiel. Quando você cumprimenta a paz do Senhor, lembra de Ezequiel que ele fala uma roda dentro da roda, 7 espíritos, que muita gente não entende aquilo lá? Lembra? Já leram isso aí lá na Bíblia ou não? Ezequiel, uma roda dentro da outra. Acabou de entrar uma roda dentro da outra, irmão. Aqui, uma roda dentro da outra. O Espírito Santo está em mim e está nele. Quando eu cumprimento ele, é o Espírito Santo cumprimentando ele mesmo. Aleluia. Uma roda entra na outra. Aleluia. Então, quando você diz a paz do Senhor, a palavra no grego é muito mais profunda do que nós entendemos. Dentro do significado, quando você diz a paz do Senhor, você está dizendo saúde, paz, prosperidade e bem. Você está desejando isso para o seu irmão? Shalom, a paz do Senhor, meu irmão. Tenha saúde, tenha paz, tenha prosperidade, tenha o bem-estar. Aleluia. Tudo aquilo que você abrir mão para a paz, ouça, jamais você vai perder. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. O exemplo disso na Bíblia é Isaac. Isaac, ele cavava poços, assim como o seu pai, Jacó, cavou poços. E Jacó, ele cavou um poço, e os filisteus veio e disse: esse poço é meu. Ele disse: pega para você. Aí ele veio no outro, aí eles brigaram de novo: esse poço também é meu, pega para você. Aí ele veio o outro: pega esse poço é meu também, pega para vocês. Chegou um dia que Deus falou assim: esse aqui é seu. Aleluia. E chamou Reobote, lugares amplos. Queridos, o homem que é cheio do Espírito Santo, o homem que é cheio de Deus, ele não fica brigando por qualquer coisa. Sabe por quê? O homem que está com o olho olhado para Jesus, querido, aonde ele vai, a bênção vai seguindo ele. Aonde Isaac caminhava, a água ia caminhando por baixo, irmãos. Aleluia. Aonde ele falava, ele cavava, dava água. Ei, não adianta você brigar comigo, viu? Você vai perder. Sabe por quê, querido? Eu gostaria que você pegasse as minhas palavras, as suas palavras. Não adianta as pessoas brigarem com você, porque você é rio de água viva, aonde você for. Não foi assim que Jesus disse? Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Querido, eu posso ir para onde eu for, eu tenho uma fonte dentro de mim, você tem uma fonte dentro de você. Aleluia.
Abra mão para a paz. Aleluia. Terceiro ponto, é necessário ter valor e princípio. A origem do conflito, a sua essência é o medo. O medo nos torna egoísta, começamos a ficar uma onça, brigando com todo mundo às vezes. Quando nós entendemos que precisamos tirar o peso do conflito, e o peso do conflito é quando eu abro mão e quando eu libero perdão. Agora eu preciso entender que é necessário ter valor e princípio. Valor é algo meu e algo seu. O que é valor para mim pode não ser para você. O que é valor para você pode não ser para mim. Agora, princípio é para todos. Existe uma diferença de valor e princípio. Por exemplo, eu quero dar um exemplo. Um pai, ele tinha um princípio que os seus filhos tinham que fazer faculdade. E aí ele ganhava muito bem e depois ele perdeu o emprego. Quando ele perdeu o emprego, ele tinha um valor que ele tinha que estudar os filhos, então ele vendeu o carro. E aí depois que vendeu o carro, não dava para pagar o estudo dos filhos, ele vendeu a casa, porque estudar os filhos era um valor para esse pai. Talvez você não venderia o carro ou a casa para os teus filhos estudarem, mas para esse pai ele fez isso, é um valor para ele. Eu estou querendo dizer com isso que eu posso ter um valor e você pode ter outro. O que é importante para mim não é importante para você. Talvez se eu perguntar para os homens aqui, essa florzinha é importante aqui, alguns deles vão fazer meio com medo, fazer assim, não. Mas fala para as mulheres para você ver, é importantíssimo ter essa flor aqui. Aleluia. Eu só estou vendo uns sorrisos aqui. Agora, querido, o princípio é irrevogável. Princípio é para todo mundo. Ou seja, honestidade é para todo mundo, aleluia. Ou é só para alguns? Honestidade é para todo mundo. Bondade é para todo mundo. Respeito é para todo mundo. Isso é princípio, isso não é valor. Ah, eu gosto de respeitar, mas o outro não. É princípio, todos deveriam respeitar os outros. Todos deveriam ser honestos. Todos deveriam ser bons em Cristo Jesus. São princípios. Princípio é universal, irmãos. Valor é algo meu. Será que nós não estamos invertendo? Por que está tendo os conflitos? Porque eu estou colocando valor no lugar de princípio e princípio no lugar de valor. Quais são os princípios bíblicos que o Senhor deixou para nós como igreja? Será que eu não estou abrindo mão desses princípios para querer fazer aquilo que eu quero? Pergunta para o seu irmão se ele está aí ainda. Irmãos, para entender isso um pouco melhor, eu quero convidar vocês para ler em Lucas 10, só acompanhe, Lucas 10, de 25 a 34. Lucas 10, de 25 a 34. Olha o que diz o texto. Lucas 10, de 25 a 34. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero, antes de terminar a leitura, falar um pouquinho disso aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, quando uma pessoa tem conflito com outra, é porque ele já teve conflito com Deus há muito tempo. Porque a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu tenho conflito com o próximo, é porque eu já briguei com Deus há muito tempo. Se eu briguei com Deus, eu brigo comigo, é o próximo. O próximo de Deus sou eu. E depois é o próximo que aproxima de mim. Eu quero que você faça uma reflexão. Continuando aqui, a palavra diz assim: então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo.
Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Ele teve misericórdia. E chegando-se, pensou-lhe as feridas, os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Eu gostaria de fazer, queridos, uma análise teológica desse texto aqui. Você está aprendendo, amado? Estou sendo claro? 7 bilhões, para entendermos esse texto, eu quero explicar dessa forma. 7 bilhões de pessoas no mundo possuem 3 desejos. Esses 3 desejos são o combustível da humanidade. Ouça isso: 7 bilhões de pessoas na face da terra possuem 3 desejos. E são esses 3 desejos que impulsionam, que fazem essas pessoas fazerem alguma coisa. É o combustível da humanidade. 2 desses são desejos, são péssimos e causam conflitos. Um desejo resolve conflito. Um desejo resolve conflito e os 2 causam conflito. Gostaria que você prestasse bem atenção para você entender isso. Os 3 combustíveis, as 3 energias da humanidade. Diga comigo: a cobiça, o egoísmo e a compaixão. A cobiça e o egoísmo geram conflito. A compaixão resolve o conflito. A cobiça devemos expurgar, pois nesse contexto é o modelo mental dos ladrões. Eu quero explicar algo para vocês nesse sentido aqui. Quando aquele homem desceu de Jerusalém, os ladrões pegaram ele e deixaram ele quase morto, porque os ladrões cobiçaram o que ele tinha. Olha aí, a cobiça fez com que algumas pessoas batessem no homem até ele ficar quase morto. O modelo mental de um ladrão, queridos, o modelo mental de um ladrão é o seguinte: o que é seu é meu. O ladrão, ele pensa da seguinte forma: ele passa na frente de um banco, ele fala: o dinheiro do banco é tudo meu, vai lá e rouba. Ele vê o teu celular e fala assim: esse celular também é meu, esse carro também é meu, essa casa também é minha, eu vou roubar. O modelo mental, o ladrão, ele pensa da seguinte forma: o que é seu é meu. Escute isso: porque ele cobiçou aquilo que é do outro. Uma pessoa controlada pela cobiça vai se tornar um ladrão. Uma pessoa controlada pela cobiça, ele vai se tornar um ladrão. Exemplo: a sua roupa é minha, o seu celular é meu, a sua bicicleta é minha, a sua moto é minha, o seu carro é meu. É assim que um ladrão pensa. A cobiça faz pensar que o que é seu também é meu. Se você cobiçar, aí começa o conflito, porque alguém cobiçou e pegou aquilo que é seu, começa o conflito. Agora veja o que está escrito em 1 Coríntios 10:6. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçam. Vou repetir para você entender isso que Paulo está falando. Ora, estas coisas não nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então Paulo está dizendo o seguinte: existe a cobiça sim, mas existe a má cobiça. E quando a má cobiça, ela me impulsiona, eu vou pegar aquilo que não é meu. Agora, se Paulo está falando que existe a má cobiça, é porque existe a boa. Então entenda o que eu vou falar. Jesus falou assim, a palavra do Senhor diz assim: não cobiçais a mulher do seu. Não cobiçais, se fosse trazer hoje, diria assim: não cobiça o carro do teu próximo, não cobiça a casa do teu próximo, não cobiça os membros do seu próximo, não cobiça o dinheiro do seu próximo, não cobiça o relógio, a joia, não cobice nada do seu próximo. Pastor, esse negócio é sério. É. Eu não posso cobiçar a mulher do outro, mas a minha eu posso. Você está aí, irmão? Você não pode cobiçar a mulher do outro, mas a sua você pode. Irmã, quando o seu marido começa a cobiçar você, por que você acha ruim? Aleluia! Jeová está falando. Eu não posso cobiçar a mulher do outro, mas a minha eu posso. Agora, quando o marido vai cobiçar a mulher dele, a mulher fica brava.
E aí gera conflito. Como é que resolve conflito? Abrindo mão e Chega no seu marido e fala assim: querido, pode cobiçar. Tem homem aqui na igreja, dá uma glória a Deus aí, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Você precisa querer o que Deus te deu, irmão. Sabe por que gera conflito em nossas vidas, irmãos? Porque mesmo você sendo crente, você tem uma invejinha santa. Às vezes você cobiça a casa do teu irmão, às vezes você cobiça o carro, às vezes cobiça até o que não deve, e por isso gera conflito. Agora você tem que cobiçar aquilo que é seu. Vamos ver se vocês lembram. Pai nosso, olha comigo por favor. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu, venha a nós, seja feita assim na terra o pão nosso. Para um pouquinho aí. O pão nosso de cada dia nos dai. Deixa eu perguntar para você, com quem está o teu pão? O pão nosso de cada dia, você está pedindo para quem? Então o teu pão está com Deus. Então a tua casa também está com Deus. Então o teu carro também está com Deus. Você que é solteiro, o teu marido também está com Deus. Comece a cobiçar aquilo que é seu. E aí você vai ver que os conflitos na sua vida vão terminar. Lembra que eu disse que você pode ter conflito interno, você pode ter problema na rua, você pode ter problema no trabalho, mas dentro de você, você que escolhe se você vai ter ou não. Aleluia. Decida hoje cobiçar aquilo que é seu. A primeira cobiça da energia. A segunda energia é o egoísmo. Lucas 10:31 diz: casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. Ou seja, aquele homem estava caído, porque os ladrões cobiçaram aquilo que era dele e bateram nele. A cobiça gerou um conflito e quase matou um homem. Agora está passando ali um sacerdote e também passa de largo, porque o sacerdote é religioso, e a religião diz: somos tão justos que não podemos compartilhar. É aquela pessoa que fala assim, quando vê um irmão caído, quando vê uma pessoa que está ferida, ele diz assim: se fosse na minha igreja, se fosse crente, não estava caído, né? Deus está chacoalhando a figueira na vida dele, né? Se ele orasse que nem eu oro, isso é religião, irmão. Um dia, Jesus disse para os fariseus: vocês estão se importando comigo que faz isso no dia de sábado, cura no dia de sábado, mas quando uma ovelha de vocês, ela cai num buraco no dia de sábado, o que vocês fazem? Aí eles falaram: nós tiramos ela. Aí Jesus falou assim: é isso aí. Então, querido, quando uma ovelha cai no buraco, não fique na borda do buraco perguntando: por que você caiu no buraco? Por que aconteceu isso? A ordem de Jesus é: tira a pessoa de lá. Ajuda ela. Não é porque que aconteceu na sua vida, não importa o que aconteceu na sua vida, tire ela de lá. Aleluia. A religião nos convence que podemos passar de lado. O que é meu, eu não vou te dar. Esse é o pensamento egoísta: o que é meu, eu não vou te dar. O pensamento do ladrão é aquele que diz: o que é seu é meu. O pensamento do egoísta é aquele que diz: o que é meu, eu não vou te dar. E por fim, a compaixão, que diz que ele se aproximou, que ele ali colocou óleo e colocou o vinagre e curou aquela pessoa, levou para a estalagem. Irmãos, a igreja é um lugar de compaixão. A igreja é um lugar de compaixão. Irmãos, a igreja é um lugar de compaixão. Queridos, Satanás, ele bate nas pessoas lá fora. Satanás deixa as pessoas endividadas. Satanás deixa as pessoas enfermas lá fora. E as pessoas vêm para a igreja, chegam na igreja, a igreja bate também. Irmãos, a igreja não foi chamada para fazer o papel do diabo. Nós somos ministros da reconciliação. A Bíblia diz: nós temos que ter compaixão. Um dia, Jesus contou uma história. Na Bíblia, ele diz assim, que ele foi visitar a casa de um tal de Simão curtidor.
E quando ele entrou lá, estava à mesa, entrou uma mulher, e a mulher chorava, molhava os pés dele e enxugava com os cabelos. E então o Simão, que era um líder judeu, ele disse assim: se esse homem soubesse quem essa mulher é, ele não deixava fazer isso nos pés dele. E aí Jesus, conhecendo o pensamento dele, Jesus disse o seguinte: eu vou contar uma história para vocês. Tinha duas pessoas, um devia, eu não lembro o valor, então eu vou falar pouco e muito. Um devia pouco para uma certa pessoa, outro devia muito. E aquela pessoa perdoou as duas dívidas, o pouco e o muito. E daí ele perguntou para o Simão curtidor: quem você acha que mais vai amar? Ele disse assim: aquele que foi mais perdoado. Então quem mais tem compaixão na igreja? Quem mais ama na igreja? Aquele que se sentia um pecador e agora recebeu o perdão de Deus. A quem muito foi perdoado, muito amor. Mas se você se sentia justo por suas próprias mãos, então você acha que Jesus não fez nada por você. Então você ama pouco. Reflita, irmão, sobre isso. Igreja é lugar de compaixão. Igreja não é um barco de prazeres, é um bote salva-vida. Aleluia. Deus só ama através de nós, irmãos. Escute isso: Deus não vai descer aqui, a não ser na sua segunda volta, através de Cristo. Deus não vai descer aqui, irmãos, para amar as pessoas. Deus ama pessoas através de mim, através de você. Se você amar, as pessoas vão crer que Deus ama. Se você perdoar, as pessoas vão crer que Deus perdoa. Se você tiver compaixão, as pessoas vão crer que você tem compaixão. Se você fazer o bem, as pessoas vão saber que Deus faz o bem. Deus, eu e você somos embaixadores de Cristo, meu irmão. Nós precisamos representar bem Deus aqui na terra. Por que as pessoas criticam e às vezes não querem ser evangélico? Porque nós representamos às vezes mal Deus no nosso dia a dia. Aleluia. Devemos exercer a compaixão com domínio próprio, para não filmar o que temos feito. Ei, escute. Você já viu aquelas pessoas que vai levar um monte de cesta básica? Aquelas pessoas que vai fazer uma caridade e filma, vem televisão e tudo? Não é isso que Deus quer. Faz tudo isso sem filmagem. Para você que não pegou direito isso aqui, o ladrão disse: o que é meu, o que é seu é meu. O religioso diz: o que é meu e eu não te dou. O samaritano disse: o que é meu também é seu. Aleluia. Aleluia. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará. Como viver em paz? Entendendo que houve o início do conflito. E esse conflito é porque as pessoas saíram da presença de Deus. E saindo da presença de Deus, o homem começou a ter medo e começou a se proteger de todos os lados, e por isso se tornou egoísta, tendo o medo como essência do conflito. E a consequência de viver com medo é o egoísmo, é se trancar, é querer só para si. É necessário ter valor e princípio, e os princípios que nós devemos ter, cada um pode ter o seu valor, mas não se esqueça que os princípios é para todo, e os princípios bíblicos são para nós. Devemos cobiçar apenas aquilo que é nosso, porque tudo aquilo que é nosso está com o nosso Pai e não com o nosso irmão. Ah, mas tem um irmão aqui na igreja que ele é rico. É dele, irmão, não cobiça. Ele devia ajudar todo mundo. Irmão, é dele, deixa Deus falar com ele, ora com ele. Você está aí, irmão? Não é porque o irmão desce de helicóptero aqui na frente que você vai ter o helicóptero. Ele tem o helicóptero, não cobiça o helicóptero dele. Vem alegre com a sua bicicleta. Aleluia. Porque senão gera conflito, senão você vai achar que Deus ama mais ele do que você. E Deus ama, Deus não faz acepção de pessoas. Receba mais, também dê. Tenha compaixão das pessoas. Tire o peso do conflito. Pratique a renúncia e o perdão. Viva em paz. Tudo que você abrir mão para a paz, Deus te recompensará. Que Deus te abençoe e obrigado pela confiança e oportunidade.